Voltamos com o programa JM Notícias. Hoje vamos ter uma entrevista muito especial com a secretária de Saúde, Juliana Carvalho. Essa entrevista já é esperada por todos vocês que colocaram, né, os seus recados, as suas opiniões ao nosso pedido, né? Nós colocamos aí qual é a sua opinião e você deu a sua opinião. Como aqui você tem vez e voz, nós convidamos e ela gentilmente aceitou a participar dessa entrevista. Como é que está a senhora secretária? Tudo bem? Tudo bom, Romário? Muito obrigada pela oportunidade de conversar contigo e de esclarecer as dúvidas da nossa população. Ótimo, secretária. A senhora sempre disponível para todas as mídias. Eu acompanho, como eu faço parte da mídia, eu acompanho o seu trabalho e quero lhe dar os parabéns por todo o esforço, né, de noite. Bom, a senhora vai falando, nós vamos falando aqui no programa, né? Então, a nossa audiência do JM Notícias fizeram alguns questionamentos. E nós aqui do JM organizamos em forma de entrevista e vamos então à nossa primeira pergunta. Secretária Juliana, tem faltado medicamentos, exames, insumos nos postos de Eldorado do Sul? Essa é uma boa pergunta, Romário. É muito importante para responder isso a gente explicar para as pessoas como é que se dá a distribuição dos medicamentos pelo SUS. O SUS ele é hierarquizado, o que significa dizer que a responsabilidade é dividida entre os 3 entes. Medicamento, por exemplo. Existe uma lista de medicamentos do elenco SUS e os 3 entes da federação dividem a responsabilidade sobre esses medicamentos. Uma parte dessa lista é fornecida pelo município, uma parte pelo estado e outra parte pela União. A lista do município tem um número de medicamentos, a lista do estado tem outro. E como as pessoas elas recebem a receita do médico e elas vão até a farmácia e na farmácia está tudo junto, às vezes elas acham que o medicamento do estado está em falta e é o município que não comprou. Quando na verdade o município só dispensa essa medicação, ele só distribui ela para o estado. Mas ela é uma medicação de competência do estado. Na nossa farmácia básica aqui em Eldorado, nós sempre tivemos um abastecimento acima de 90%. Quando nós assumimos a gestão em 2017, nós tínhamos 16% de abastecimento dos medicamentos que eram de competência do município. Hoje nós temos de 90% a 100% durante todo o tempo na nossa gestão. Por que não é sempre 100%? Porque às vezes pode demorar um tempo para uma distribuidora entregar o medicamento X ou Y, ou para uma empresa ou uma distribuidora de medicamentos assinar o termo de homologação lá da licitação, cada um tem um prazo, né? Então, às vezes, pode ser que 1 ou 2 semanas esse medicamento fique descoberto. Eu estou falando do elenco SUS município. O Estado não, o Estado é bem mais complicado, como eles que fazem as suas próprias licitações. Esses prazos de entrega depende deles. Acontece, às vezes, do Estado ficar 2, 3 meses sem mandar a medicação. E, infelizmente, esse é um problema que a gente enfrenta aqui. Porque como o SUS ele é regrado e hierarquizado entre os 3 entes, e eu não posso usar o dinheiro do município para comprar um medicamento que é da lista do Estado. Isso seria uma ação de improbidade administrativa, né? Então, eu preciso usar o dinheiro do SUS, do município, para aquilo que é competência do SUS do município. O Estado a mesma coisa, a União a mesma coisa. É isso aí que às vezes as pessoas não têm consciência, né? Como é que é feito. É tripartite. Eu acho importante explicar, porque o pessoal é complexo da gente que é profissional da saúde de compreender. Então, toda vez que eu tenho uma oportunidade de explanar isso e tentar explicar isso para a população de uma forma bem simples, com uma linguagem bem didática, eu faço questão de fazer, porque eu sei que é importante. A senhora explicou muito bem e eu entendi até o que eu não entendia. Até as pessoas não têm noção, né? Que eu fiz agora uma cirurgia, né? Fiz uma cirurgia e saí dela, graças a Deus, tudo tranquilo, né? Tive bom êxito e tudo bem. E a gente não tem ideia de quanto é importante a saúde. Por isso que me motivou a procurar a senhora. Só quem passa sabe, só quando a gente tem necessidade da saúde que a gente dá valor, né? Que nem os médicos falam assim, se tu não tem tempo para cuidar da tua saúde, com certeza tu vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença, né? Secretária, vamos lá.
E, como eu disse, essas perguntas são um apanhado dos nossos ouvintes e nós aqui respeitamos a população, a senhora também. Então, sim, a gente está fazendo esse apanhado aqui de perguntas. E vamos à segunda pergunta aqui do nosso JM Notícias. Secretária Juliana, nos postos de saúde, tem médico suficiente para atender a população? Então, eu espero que sim, né? Isso é uma coisa também que eu te agradeço muito a oportunidade de poder estar explicando para as pessoas. Novamente, vamos falar de descentralização e hierarquização, que são as diretrizes do SUS, né? Nessa divisão de tarefas entre os 3 entes da federação, o município fica com o clínico geral e o estado fica com os especialistas. Então, o município tem o dever de oferecer o clínico geral. Numa vez que o município não consegue atender, resolver a demanda de saúde daquela pessoa com o clínico geral e o médico identifica que ela precisa de um atendimento mais especializado, ela precisa ser encaminhada para o estado. Alguns especialistas o município tem aqui na nossa mão de obra local e a gente consegue disponibilizar. Quando a gente assumiu, a gente tinha só o clínico geral. Hoje a gente tem o pediatra e o ginecologista em todos os bairros. A gente tem também algumas unidades com cardiologista, psiquiatra, nutricionista, algumas com psicólogo também, e o dentista em quase todas. Eu gostaria, muitas vezes, de acrescentar mais médicos, né, de colocar mais pessoas atendendo. Eu não consigo, muitas vezes, em função da quantidade de salas. Eu tenho tantos médicos atendendo nas UBS que não tem espaço para colocar mais. Embora eu queira muito incluir, logo em seguida devo estar incluindo aí também o neurologista e o neuropediatra para atender em especial as crianças e os jovens autistas, que a gente tem muito aqui no município, né? E a gente tem que dar uma atenção especial para esses pacientes. Então, eu não sei se são suficientes, mas eu tenho médicos em todas as salas o tempo inteiro. Eu não tenho lugar para colocar mais médicos. Eu até estou fazendo uma ampliação na UBS São Suci Progresso, uma ampliação no Parque Eldorado, uma ampliação, uma readequação de salas na chácara para poder caber mais médicos, para poder atender mais pessoas. Que maravilha, que maravilha. E falando aí da pessoa com síndrome de autismo, é a minha área, né? Eu trabalho lá na Acessibilidade e Inclusão, um dia eu vou procurar para a gente conversar mais sobre esse tema, que é um tema que nós militamos. Vamos lá, vamos continuar nossas perguntas. Então, estamos precisando de espaço, né? Algumas pessoas relataram que aparelhos dos postos não estão funcionando. A exemplo do raio-x, está funcionando, secretário? Funcionando, de vento em popa. A gente comprou um raio-x novo, 100% digital, em 2019. Inclusive, a gente está atendendo até outros municípios, né? Sendo referência aí para outros municípios, porque, enfim, às vezes a gente passa por algum período em que o aparelho está em manutenção. A gente precisa também fazer manutenções preventivas, não pode só esperar o problema acontecer, né? Então, às vezes, em algumas oportunidades, a gente vai ficar 1 dia ou 2 dias sem o raio-x, mas a gente sempre leva para o nosso vizinho, Guaíba, que faz os raios-x para a gente nesses períodos em que o raio-x está em manutenção ou fazendo alguma operação preventiva. E a gente também faz essa troca com eles. Nesse momento, inclusive, nós estamos atendendo eles porque eles estão em manutenção. E assim a gente vai se ajudando. A senhora vê que colou na próxima pergunta, né? Parece que a gente combinou, mas a gente não combinou. Teve outro cidadão aqui, outra pessoa, né, que eu vou preservar o nome da pessoa, mas tá lá na internet, ela postou lá, tudo que tá aí tá lá, né? Tá. O cidadão relatou que há um número significativo de pessoas de fora de Eldorado recebendo atendimento, comparecendo em consultas nos postos central, de preferência ali no central. Isso procede? A senhora já falou que realmente tem vindo pessoas de outros Tu municípios. Sabe, Romário, que a gente tem aqui, os postos dos bairros só podem atender quem tem o cartão SUS de Eldorado do Sul. Mas toda porta de urgência e emergência não pode se fechar. Ninguém pode negar um atendimento de urgência e emergência, como aqui no pronto atendimento. Então, teve um mês na nossa gestão que a gente atendeu 68 municípios e um país estrangeiro.
aqui em 30 dias. Isso significa que o nosso serviço é procurado pelas pessoas de fora por alguma razão. Acredito que seja qualidade, porque senão eles consultariam no seu próprio município. Inclusive, os porto-alegrenses procuram muito o nosso PA aqui de Eldorado, bastante. Às vezes a pessoa tem que entender que o SUS é algo nacional, né? O SUS é para todos, né? A urgência, sim. Público. A consulta agendada é só para quem é de Eldorado. Então, está esclarecido aí ao nosso ouvinte que consultas agendadas é só para Eldorado e consultas de emergência é qualquer pessoa em qualquer lugar da federação, não é só aqui em Eldorado do Sul. É uma amazonense aqui que a gente tem que atender. Que coisa, tem que atender, é um cidadão brasileiro. Há poucos dias foi anunciado pelo executivo, pela senhora, né, em Eldorado do Sul, que terá um hospital. Esse hospital será regional ou será municipal? Foi a pergunta do cidadão. A gente já sabe disso, mas a gente queria ouvir da senhora. Então, ele vai ser os dois, na verdade. Por quê? Porque o financiamento do SUS ele também é tripartite. Significa que os 3 entes da federação custeiam os serviços. Então, a gente vai ter um hospital municipal, porque ele vai ser construído com recurso municipal. Mas o serviço hospitalar é um serviço de média e alta complexidade, regulado pelo Estado. Então, mesmo o hospital estando em território eldoradense, ele vai atender todo o estado do Rio Grande do Sul, especialmente a nossa região de saúde. E também é muito importante dizer que os hospitais de Porto Alegre, eles não são de Porto Alegre, não são do município de Porto Alegre, eles são do estado do Rio Grande do Sul, e alguns hospitais são federais, custeados por serem hospital escola pelo Ministério da Saúde e da Educação. Então, esses hospitais têm uma estrutura infinitamente maior e todas as especialidades. Mas não tem nenhum município sozinho que consiga fazer um hospital. A gente precisa tanto da autorização do Estado quanto do custeio deles. Nenhum município consegue manter sozinho. Então, eu precisei ter a certeza do Estado do Rio Grande do Sul de que eles custeariam alguns serviços do nosso hospital e a gente custearia outra parte, para que a gente, de fato, pudesse divulgar para a população com muita responsabilidade, né? Óbvio que a gente não divulgaria uma coisa dessa sem ter certeza, para que a gente pudesse, de fato, ter um hospital, porque o município de Eldorado é um município que tem uma receita muito boa. E a gente aqui na saúde usa os recursos com muita responsabilidade. Então, a gente conseguiu, fazendo boa gestão financeira, garantir que o município consiga construir o prédio e que possa oferecer para o Estado, então, mais uma opção, principalmente para os eldoradenses, né? Porque vai estar aqui do lado, ao invés de ir para Porto Alegre, vai poder fazer muitas coisas aqui em Eldorado. Então, esse é um primeiro passo de muitos passos que a gente vai dar ainda na atenção hospitalar, de média e alta complexidade. Nós vamos nascer com o serviço da clínica, né, com a clínica de internação, leitos de enfermaria, né, que é o que a gente já tem hoje aqui no nosso PA, só que num prédio ruim, bem precário, assim, em termos de estrutura física. A gente vai ter uma estrutura muito boa, muito bonita. E aí, passo a passo, a gente vai habilitando os serviços no estado. Não, é importante dizer para a população que não vai brotar aqui um complexo hospitalar Santa Casa. Até porque a Santa Casa nasceu como uma Santa Casa de Misericórdia lá, há muitos anos atrás, para atender só aqueles que não tinham carteira assinada, só com clínico geral, né? Depois é que as coisas foram se habilitando, crescendo, se desenvolvendo. É assim que a gente vai fazer aqui no município também. Nenhuma casa é construída pelo telhado. A gente começa pelo alicerce, vai ser assim aqui em Eldorado também. Que bacana. Então, a senhora já respondeu a minha outra pergunta, que seria os recursos, né, da construção, viria do município e o custeio será dividido, né? Em algum serviço a senhora vai buscar do Estado, né? E do Ministério da Saúde também. E do federal também, né? Algumas pessoas fizeram alguns comentários se poderia ser usado o posto central. Tem previsão de local e data para início das obras, o secretário já tem essa? A ideia inicial era o posto central, porque, de fato, assim, desde que começou o auge do Covid, a gente já é um hospital, a gente já faz internação, a gente já trata e diversas doenças aqui, a gente interna, a gente trata, a gente dá alta. Muitas vezes o paciente nem chega
a ir para o hospital, porque a gente consegue fazer tudo aqui. Inclusive, a gente tem equipamentos de UTI, medicamentos de UTI, a gente se equipou muito bem aqui quando a gente teve o Covid, né? O nosso único problema aqui, para não chamar ainda de hospital, é o prédio, que é muito ruim, né? Então, a gente só precisa de um prédio para colocar o serviço que a gente já tem e ir expandindo conforme o Estado for sinalizando que dá para fazer. E eles já sinalizaram algumas especialidades, como traumatologia, né? Porque a gente está numa posição estratégica da metade sul do estado. Cortamos uma BR, tem muitos traumas, muitos acidentes aqui. Psiquiatria, leitos psiquiátricos de tratamento de álcool e drogas, que a gente tem uma demanda altíssima aqui em Eldorado e na nossa região. Faltam muitos leitos nesse sentido. A gente vai, em princípio, habilitar alguns aqui em Eldorado também. E a gente está conversando com o Guaíba e com o Estado sobre a possibilidade de ter uma maternidade aqui. E é um sonho, né? Para mim, principalmente, que ainda não tenho um bebê. Tomara que no dia que eu tiver, ele possa ser chamado de eldoradense de fato. Tá? Então, uma coisa que eu ia perguntar era justamente isso, secretária. Se na reunião que a senhora teve com a secretária de saúde, a senhora Arita Bergman, foi definido quais especialidades inicialmente teria no hospital. A senhora já falou em tudo isso, né? E na sequência eu ia botar a maternidade seria uma delas, até porque Eldorado do Sul não tem eldoradenses, né, nascidos aqui na terra. É um sonho que vai se realizar na sua gestão. Então vamos à próxima pergunta, que a senhora já respondeu toda a outra lá, né? Tem premonição aí das perguntas. Eu descobri o que está acontecendo, porque eu não passei para a secretária as perguntas. Você pega de surpresa. Isso aí não é fácil. Normalmente, eu sei como é que funciona, as pessoas pedem as perguntas antes para dar uma olhadinha, né? Então, vamos responder. Vamos lá. Já tem uma ideia de quantos metros quadrados teria essa edificação, quantos quartos, quantos leitos? Isso aí ainda está em análise, secretária. Então, como a gente está na primeira fase do processo, que é a fase de definir o plano assistencial, a gente precisa ter uma certeza do Estado do que eles vão querer contratualizar com o município para poder definir quantos metros quadrados de área construída a gente vai precisar para abrigar com conforto ali todas as especialidades que a gente pretende ter. Né? Então, em princípio, hoje seria em torno de 2.000 metros quadrados a ideia atual do projeto para contemplar todas essas especialidades que eu comentei contigo. Sendo que a maternidade ainda não está certa, porque, em princípio, ela seria de Guaíba, já faz 10 anos que eles estão pleiteando isso, mas ainda não conseguiram viabilizar o espaço físico, né? Então, a secretária Arita comentou que vai dar um prazo para Guaíba cumprir, senão vai passar para Eldorado. Que ótima notícia, então estamos no pleito aí. Vamos fazer campanha. Algo tão emblemático como um hospital, que realmente está dando o que falar, nas minhas redes sociais aqui, os que nos acompanham, né, nossos ouvintes, nossos telespectadores. Algo tão emblemático como um hospital realmente acontecendo será um marco para a cidade de Eldorado do Sul. Já existe sugestão de nome para o hospital, secretário? Essa a senhora não esperava essa pergunta. Essa não. Quem dá o nome são os vereadores, né, Romário? Eu já ouvi alguns comentando assim nos corredores, mas nada oficial. Nada oficial. Vamos lá, vamos torcer então. Que ainda não começou a discutir a questão de nome ainda para o hospital, né? Ainda não. Então tá bom. Secretário, estamos já chegando assim no final da nossa entrevista. Olha, teria pergunta para a senhora aqui, mas a senhora, eu sei que a senhora daqui a pouco tem compromisso, tem que sair. Sim, às 18 tem caravana da vacina. Bora pegar o povo em casa para tomar vacina. Então, e essa é a pergunta. Não podia faltar de jeito nenhum, né? Como está a vacinação em Eldorado? Onde estamos e aonde queremos chegar, secretário? Eu estou muito preocupada, Romário, com a vacinação em Eldorado. Infelizmente, o poder público não pode esperar passivamente que as pessoas venham tomar vacina. Tem uma quarta onda nascendo na Europa e a gente... Eu sofri muito aqui como gestora da saúde, tentando lutar contra uma doença nova, totalmente misteriosa, sendo estudada ainda. Medicamento não existe, a gente não tinha vacina, mas agora a gente tem vacina.
Então, eu não me conformo com o fato da gente passar de novo por tudo aquilo, sendo que agora a gente tem uma vacina, tem uma esperança, né? Então, a gente tem que fazer de tudo para esse povo se vacinar. E eu só falta virar cambalhota, assim, para atrair as pessoas para vacina. Tá bem complicado. A gente abre final de semana, a gente abre sábado, a gente faz feriados, a gente vai até de noite, a gente faz mutirão, a gente faz busca ativa, a gente vai em casa, a gente aplica vacina domiciliar, a gente faz de tudo para as pessoas se vacinarem. E a gente estava com 51% só da população com o esquema vacinal completo, todas as doses. E aí, quando começou a se levantar essa nova onda lá na Europa, eu disse, não, eu não vou ficar aqui olhando as coisas acontecerem e não vou fazer nada, eu vou ir à luta. Eu sei que os pacientes que têm que vir, porque a vacina não é obrigatória, né? Mas eu vou fazer minha parte, eu vou tentar chamar atenção, eu vou tentar mostrar para as pessoas que é a única esperança que a gente tem, né? Uma doença assustadora, a gente não tem condições de fechar a economia mais dias, fazer mais lockdown, fazer com que a gente pague o preço disso de novo, tudo de novo, né? Então, se a gente tem uma vacina e ela é a nossa esperança, eu vou levar de casa em casa se for preciso, que é o que a gente está fazendo. Muito bom, eu já me vacinei, eu não levava a sério a pandemia até perder meu irmão e minha cunhada. É algo sério, eu fui em Gravataí, secretário, perdi, o meu irmão ele já tinha tomado a primeira dose da Pfizer e não resistiu, foi entubado, foi uma coisa terrível que nós passamos. Muito triste. Foi muito triste. Mas vamos lá, o JM Notícias deseja muita sorte para a senhora, obrigada, secretária Romari. Juliana, pois esta pasta é muito importante para a sociedade de Eldorado do Sul. Agora a senhora tem aí um espacinho para deixar sua mensagem, para deixar o seu carinho com a população que a senhora tem, até porque quando a senhora concorreu, né, a vereadora, a senhora foi a vereadora mais votada da cidade, meus parabéns, não tinha dado esses parabéns pessoalmente, né, e depois, né, assumiu a secretaria e está conduzido muito bem. O espaço é seu, secretário, fica à vontade. Obrigada, Romário. Quero te agradecer muito esse espaço de poder estar conversando com a população. Todo mundo que me conhece sabe que é o que eu mais amo fazer, né? Tentar explicar para as pessoas e admitir que o SUS ele tem muitos problemas. A gente tem muitos desafios ainda para resolver, mas a gente tem muita boa vontade aqui na nossa administração para resolver tudo. Eu atendo todo mundo, qualquer pessoa que precisar me acessar ou me procurar, vai encontrar abrigo aqui, vai encontrar um par de ouvidos para ouvir e tentar resolver de fato o problema, né? A gente tem muitas coisas para melhorar, mas a gente também já melhorou muito. E eu estou totalmente à disposição da população para atender, para resolver. Meu WhatsApp, meu telefone pessoal está espalhado aí pelas redes sociais, à disposição das pessoas. Quando encontrarem qualquer problema, qualquer dificuldade ou qualquer coisa que ache que não está de acordo, conversa comigo, vamos tentar melhorar, vamos tentar resolver. Muita coisa eu não fico sabendo, eu só consigo saber se as pessoas me derem esses feedbacks. Então não pensem que estão me incomodando ou me atrapalhando, muito pelo contrário, eu estou aqui para servir, para ser uma servente do povo, né? Eu quero atender as pessoas, então quanto mais vocês me procurarem, mais contente eu fico. Até para dar feedbacks positivos, porque não, né? Se não tiver nada de errado, me manda uma mensagem dizendo, olha, no posto tal, tá tudo ok, ó, a equipe é boa, o médico X pode manter que tá valendo a pena. Eu preciso saber essas coisas. Eu tô sempre em todos os lugares, assim, né? Eu tenho muito contato com a população. Mas quanto mais vocês puderem me alimentar dessas informações, melhor a nossa saúde pública fica. Eu amo muito o SUS, defendo ele, estudo há muitos anos e quero muito que ele seja na prática exatamente o que ele é na teoria, que na teoria ele é lindo demais. E eu quero transformar isso para a prática também, para que as pessoas sintam lá na ponta, lá no posto de saúde, quando levar o filho, a mãe ou a si mesmo para consultar, ficar encantado aí com o nosso sistema de saúde, que ele funcione, que ele seja efetivo e que ele de fato resolva o problema das pessoas. Muito obrigada pela oportunidade, parabéns aí pelo teu projeto das entrevistas no JN, desejo muito sucesso a vocês e estou inteiramente à disposição sempre que vocês quiserem me chamar para esclarecer qualquer dúvida aí da nossa Eldorado. Secretária, muito obrigado.
Nós ficamos muito felizes com a sua participação, estamos dando nossos primeiros passos, nosso terceiro programa. Agradeço, de fato, o seu tempo aí, que é muito importante, e os esclarecimentos realmente foi dentro daquilo que todos colocaram ali, e eu quero adiantar para a senhora que teve muitas pessoas que elogiaram, né, o seu trabalho na busca desse hospital, tá? Eu tenho várias pessoas elogiando, mas como a gente fez com a questão de perguntas, a gente sintetizou as perguntas, porque elas acabam sendo muito parecidas. Te agradeço e até a próxima entrevista. Contem comigo sempre. Obrigado, secretário.